Este programa foi produzido pelos educadores da Rede Municipal de Ensino de Itapetininga, com o propósito de implantar estratégias de tecnologia educacional que permitam uma rotina de aprendizagem às nossas crianças neste período de pandemia. Bom dia, crianças! Como é bom estar aqui juntinho novamente com vocês. Bom, nós vamos dar hoje continuidade com a nossa aula de língua portuguesa. Na nossa última aula, a professora Rosana tinha pedido que vocês retirassem lá no finalzinho do livro o encarte número 4. Lembram? Que são as partes da adivinha. Vocês retiraram? Recortaram as partes? São 5 partes. Lembram? Estão com elas na mão? Certo. Agora, então, eu quero que vocês abram o nosso livro do Sistema SESI na página 33. Aqui. A professora Rosana vai ler primeiro para vocês a adivinha, certo? O que é o que é? Enche uma casa completa, mas não enche uma mão. Amarrado pelas costas, entra e sai sem ter portão. O que é? Muito bem, é o botão. E hoje nós temos um desafio. Essas nossas partes, elas estão fora do lugar e nós vamos ter que colocar no lugar para depois colar. Número 7. Vamos colocar a adivinha em ordem? Destaque as partes que estão no encarte. Cole-as em ordem. Cole-as no espaço a seguir. Nós vamos fazer assim. Primeiro nós vamos ver qual é a primeira parte e vamos colocar o número 1. Depois vamos colocar o 2 e assim conforme nós formos achando a parte seguinte, nós vamos colocando o número, certo? Para depois a gente colar. Quem não tiver cola, não faz mal, vocês vão poder escrever, pode copiar, combinado? Então vamos lá, olha lá. Está toda fora de ordem. Como que eu inicio a adivinha? Com o que é o que é. Dessas partes, qual será que é o que é o que é? Começa com a letrinha O. Muito bem. Vamos ver aqui. Não é. E aqui? Também não. Aqui é a letrinha E. E essa outra? Ah, não é. E esta? Não, também não. E esta? Opa, começa com O. Será que é o que é o que é? Vamos ler? O que é o que é. Muito bem. Então nessa vocês vão colocar o número 1. Já vai colocando na ordem. E agora, o que será que vem? O que é o que é? Enche uma casa completa. Enche. Que letrinha que começa? Enche. Perfeito, muito bem. Começa com a letrinha E. Vamos ver? Já tem aqui. Será que é essa? Vamos ter que ler. Vamos lá. Entra. Entra e sai. E não é. Vamos ver a outra. Começa com E também. Será que é essa? Vamos ler? Enche. Enche uma casa completa. Muito bem. Então essa é a número 2. Estão colocando o número? Isso mesmo. Vamos lá. O que é o que é?
enche uma casa completa, mas não enche uma mão. Mas, e agora? Como que começa o mas? Isso! O M, o A e depois o S, que dá esse sonzinho da cobrinha, ó. Mas, vamos lá. Aqui, não, a letrinha E, não é o M. Aqui, também já foi. Aqui, A, não é. E aqui? Começa com M. Será que é essa? Vamos ler? Mas não enche uma mão. Perfeito! Então essa será a número 3. Estão colocando o número? Muito bem, vamos lá. O que é? Enche uma casa completa, mas não enche uma mão. Amarrado pelas costas. E agora? Começa com amarrado. A de Amanda. Vamos ver? Aqui, não é. Esse outro, não. E esse, começa com A. Será que é este? Vamos ler? Amarrado pelas costas. Muito bem. Então esse será o número 4. E agora? Só sobrou uma, será que é essa? Vamos ler novamente? O que é? Enche uma casa completa, mas não enche uma mão. Amarrado pelas costas, entra e sai sem ter portão. Perfeito! Então esse é o número 5. Muito bem. Agora então nós vamos colar. A professora Rosana vai colar aqui e vocês vão estar colando no livro. Quem não tem cola não faz mal. Lembra que nós combinamos que vocês podem copiar. Vamos lá? O que é? Enche uma casa completa. Agora o número 3. Mas não enche uma mão. Número 4. Amarrado pelas costas. Entra e sai sem ter portão. O que é? O botão. Muito bem. Perfeito. Já encerramos essa nossa atividade. Espero vocês para a nossa próxima aula de língua portuguesa. Um grande abraço e fique com Deus. Bom dia, sou a professora Manuele Silvério, estou apresentando as aulas do 2º ano da Rede Municipal de Itapetininga. Hoje vamos retomar as aulas de língua portuguesa do livro SESI. Vocês lembram o que a gente estava aprendendo nas últimas aulas? Tem gente já respondendo aí. Muito bem, sobre os meios de comunicação. Nós vimos sobre os bilhetes, muita gente aí escreveu bilhete pela casa toda que eu já estou sabendo, né? Aprendemos, conhecemos os e-mails, não é verdade? E aprendemos mais sobre a carta. Lembra que eu trouxe uma carta que eu recebi de uma amiga? A gente leu sobre a carta que um 2º ano mandou para uma revista de ciências, que era o espaço da carta do leitor. Vocês lembram disso? E vimos bastante sobre cartas, lemos algumas cartas, não é verdade? Hoje vamos retomar falando sobre a carta. Então, abram o livro lá na página 54. Vamos começar lá com a atividade
12. Vamos ler juntos? Acompanhem aí. Escreva uma carta para uma pessoa muito querida. Pode ser um amigo distante, um professor ou um familiar, ou até mesmo para seus pais. Explique que você está aprendendo a escrever uma carta e escolheu escrever para essa pessoa que é muito especial para você. Mas antes disso, vamos lá na letra A recordar um pouquinho a estrutura da carta, certo? Então, diz assim: com a ajuda do professor ou da professora aqui, liste as partes que não podem faltar na carta. Então, não pode faltar esses itens. Vocês vão escrever nas linhas aí abaixo, tudo bem? Vamos lembrar? Pensando na carta, qual é a primeira coisa que a gente escreve lá em cima dela? Que será? Quem é que vai lembrar? Muito bem, o nome da cidade, o dia que está escrevendo. Então, sim, local e data. Então, primeira coisa aí na linha, vamos escrever local. Eu vou colocar aqui na lousa para vocês como que é o lo. Alguém lembra? Lo, isso, L-O, lo e o cal, local. Como que é o cal? Pense bem, ouça o som da palavrinha cal. Vamos ver como é que é? Lá, termina com L, não é local, é local. Ouviram bem? Muito bem. Então, local e depois a data. Como que é o da? Vamos ver aqui na lousa? Da, olha o som, o D e o A. Muito bem, quem já está fazendo. Então, é da, tá. Como que é o tá? Não confunda o som, Falem comigo. Tá. Isso, o T e o A. E assim nós fizemos a primeira linha da carta. O local e a data, a cidade onde você mora e o dia que você está escrevendo ela. Mas e depois? O que mais vem na carta? Colocamos lá na primeira linha, depois vem o nome da pessoa para quem você está escrevendo. E a gente chama isso de destinatário, é o destino para quem a carta vai. Então, como que é o des? Ouçam, des. Vamos ver comigo? Tenho certeza que muita gente acertou. Des. O D, o E e o S, Des. Olha o som da cobrinha, Des, ti. Como que é o ti? Repitam comigo, ti. Isso, T e o I. Destina. O na é fácil, né? O N e o A. Destina. Tá. Repitam aí. Tá. Isso mesmo. O T e o A. E tem um acentinho por causa do som, Destinata. Iri. Iri. Como que é o iri? R-I. Destinatari. O. E terminamos com o destinatário. Que palavrão, não? Palavra comprida, olha só. Local, data, destinatário e depois seguimos para o quê? Calma aí, isso aí é depois. Mais um pouquinho. A saudação. Isso mesmo, saudação. O que era a saudação? Olá, tudo bem? Como você está? É a saudação. É um início para o que você vai escrever na carta, certo? E saudação, como é que eu escrevo? Saudação. Prestem atenção, falem devagar. Então, começa com sa, S-A. E depois, é sal ou é saú? Isso, é o U, saúda. Como que é o da? Nós já fizemos ali o D e o A, saudação. E agora, como que é o são? Teve alguém muito esperto aí que já falou? C, cedilha, A, tio, O, saudação. Agora nós fizemos a primeira parte da carta, o que vem depois, agora é o que você tinha falado. O assunto é descrever o que você quer para a pessoa. Então, assunto começa com a letra A. E depois,
Assum. Como que é o sum? Isso, é o S, só que aqui são dois S, ó. Sum. E olha aqui, o que vem depois do U? Olha só. Sum. Olha o som. Isso, a letra M. Assunto. O to é muito fácil, maioria já sabe fazer. E por último, depois que você escreveu a sua carta, você vai fazer a despedida. Tchau, até mais, estou com saudades, beijos, né? Então, despedida. E como que é o des? Olha o som. Des. Isso, o D, o E e o S. Despe. Como que é o P? O P e o E. Despedi, o di e por último o da, que vocês conhecem também. Despedida. Conseguiram escrever tudo aí? Esses itens não podem faltar na carta de forma alguma, combinado? Muito bem. Então vamos lá para a letra B. Escreva a primeira versão da carta, seguindo as partes planejadas por você e sua turma. Vamos fazer o seguinte, essa atividade eu vou deixar como tarefa. Pensem bem. Aí na letra B tem 2 espaços com linhas, na página 54 que continua na 55. Nessas linhas vocês vão escrever uma carta e vão fazer um combinado. Vocês vão escrever a carta para sua professora. Ó, escrevendo uma carta para sua professora e tem que ter tudo isso daqui. Então, o local, a cidade de onde vocês estão escrevendo, a data em que vocês escreveram, o nome da professora, faz a saudação. Olá, querida professora, quanta saudade, professora. Faz a saudação e escreve algo para ela, como assim, o que vocês estão fazendo, como que está sendo as aulas pela TV, se estão fazendo tarefa. Escreve o assunto para a professora e finaliza a carta, mandando um beijo, um abraço e escreve seu nome. Faz tudo bonitinho? Quem puder tirar foto, manda para a professora ou então, quando retornarmos para a escola, as professoras vão estar revendo as atividades com vocês e fazendo as correções necessárias. Combinado? Não esqueçam dessa tarefa, hein? E eu vou deixar mais uma coisinha para vocês. A atividade lá na página 57, o que eu aprendi sobre, vocês vão fazê-la e na próxima aula, no início dela, eu faço a correção com vocês. Então estejam em mãos com este livro SESI de Língua Portuguesa e a revistinha para a gente dar início a outra aula. Então, até lá! Bom dia, sou a professora Adriana, do 3º ano. Tudo bem com vocês? Espero que estejam bem. Estamos aqui de volta essa semana para continuarmos na nossa matéria de língua portuguesa. Este livro aqui. Antes de iniciar, quero lembrá-los que estamos na unidade 2 do nosso livro para rir, pensar e sonhar poemas. Lembraram-se? E aí? Nós vimos já algumas coisas sobre poemas. Vocês viram a estrutura, poemas ele é composto por estrofes e versos. Nós vimos alguns poetas, vimos que poemas têm rimas e alguns não. E vamos continuar essa semana com mais poemas. Convido vocês agora a abrirem aí junto comigo na página 35 do livro de vocês. Página 35 do livro de língua portuguesa. Quero fazer um teste com vocês antes. Dê uma olhadinha aí na página 35, nós temos 2 textos. De vocês olharem aí, observando esses 2 textos, qual dos 2 é um poema? Respondam rápido para mim. O de cima ou o de baixo? O primeiro ou o segundo? Conseguiram identificar? Muito bem, é o de cima. O que nós temos aqui hoje? Nós temos um poema e nós temos uma fábula. O que aconteceu aqui hoje? O que nós vamos estudar? Sabe aquele poeta lá da nossa primeira aula, o José Paulo Paes? O José Paulo Paes, ele resolveu fazer uma brincadeira. A partir de um texto já pré-existente, ele criou um poema. O que ele fez? Vocês conhecem a fábula A Cigarra e a Formiga? Já ouviram falar? Vocês sabem o que é uma fábula?
Então deixa eu explicar antes para vocês. Fábula é um tipo de texto narrativo. A fábula começou a ser escrita há muito tempo atrás. Êxopo foi um dos primeiros escritores de fábula. E naquela época, o que ele fez? Ele escrevia fábulas para nós, para os seres humanos. Porém, para ela ficar com um ar mais engraçado, o que ele fez? Ele colocou animais nas fábulas. Por isso, nas fábulas, os animais têm vida, os animais falam. E no final de toda a fábula, existe uma lição de vida ou uma moral. O que é isso? Algo para nos ensinar alguma coisa. E aí que o José Paulo Paes fez. Em cima dessa fábula que já existia, ele fez este poema aqui chamado Sem Barra. Acompanhe a leitura junto comigo. Vamos lá? Página 35. Vamos ler então o primeiro poema Sem Barra. Diz assim: enquanto a formiga carrega a comida para o formigueiro, a cigarra canta o dia inteiro. A formiga é só trabalho, a cigarra é só cantiga. Mas sem a cantiga da cigarra, que distrai da fadiga, seria uma barra o trabalho da formiga. E aí, gostaram? O que vocês acharam desse poema? Vamos conhecer a fábula, então, que ele fez em cima deste poema. A fábula diz a cigarra e a formiga. No inverno, a formiga tirava os grãos de trigo fora de sua cova para o secar. Quando surgiu a cigarra, que implorava que repartisse aquela comida com ela, porque temia morrer de fome. A formiga perguntou a ela o que havia feito durante a primavera e o verão, já que não guardara alimento para se manter. A cigarra respondeu: a primavera e o verão gastei cantando e brincando pelos campos. A formiga, então, continuou a recolher seu trigo e lhe disse: companheira, se aqueles 6 meses gastastes em cantar e bailar, como se fosse comida saborosa a seu gosto, que agora cante e dance. E aí? O que vocês acharam? O que eu vou fazer agora? Irei fazer junto com vocês a interpretação desses 2 textos. Então, virem a página 36 do livro de vocês. A questão de número A diz assim: o que esses textos têm em comum? O que é isso? Do que esses 2 textos se tratam? Primeiro nós temos lá o poema Sem Barra e o segundo a cigarra e a formiga. O que vocês acham que eles têm em comum? Olha lá, vou colocar a minha resposta. Pensaram? Olha lá, eles têm em comum o mesmo tema. O que é isso? A mesma temática. Por quê? Porque os 2 tratam da cigarra e da formiga, porém de formas diferentes. Então eles têm o quê? Eles têm em comum o mesmo tema, certo? Eles falam das mesmas coisas, os 2. A questão B. Qual dos 2 temas é um poema? E aí, já consegue identificar? Ficou fácil, né? Qual dos 2 é um poema? O primeiro. Muito bem, o primeiro é um poema. Eu acredito que vocês acertaram daí. Vamos para a questão C agora. Que características observadas no texto justificam sua resposta na questão anterior? Ou seja, por que vocês responderam para mim que era o primeiro? O que vocês conseguiram observar aí que falaram assim, este é um poema? Sabem me responder? Então vamos lá. O texto apresenta rimas e está organizado em estrofes e versos. Por isso ele é um poema. Se vocês observarem a estrutura dele, ele é diferente da fábula que está aí abaixo. A fábula, além de ser um texto narrativo, está organizado em prosa. O que é um texto em prosa? Ele tem parágrafo, diferente do poema, que ele é estruturado em estrofes e versos, certo? Muito bem. A questão D agora. Nos versos seria uma barra, o trabalho da formiga. A palavra destacada refere-se à ideia de trabalho. Então vamos voltar lá. Barra está se referindo ao trabalho. Nesse sentido, refere-se à ideia de trabalho como se ele fosse o quê? Eu convido vocês a voltarem. Volte lá no poema Barra, na 3ª estrofe. Releiam junto comigo. Diz assim: mas sem a cantiga da cigarra,
que distrai da fadiga, seria uma barra, o trabalho da formiga. A fadiga seria cansaço, um trabalho pesado. Então, nesse sentido aqui, a barra, referindo-se a trabalho, quer dizer o quê? Voluntário, escravo, pesado ou cômico. O que será que o autor aqui, o José Paulo Paes, quis dizer? Que o trabalho dela seria o quê? Sem o canto da cigarra. Seria voluntário, escravo, pesado ou cômico? Então vamos lá para a resposta? Conseguiram pensar aí? Exatamente. Sem o canto da cigarra, ele se tornaria um trabalho pesado. Muito bem. Vamos agora para a nossa última questão. Ela diz assim, a questão E. O que você percebeu sobre a posição do poeta? Ele concorda com a fábula, a cigarra e a formiga? Explique. Então, nós lemos lá no início da aula o poema Sem Barra. José Paulo Paes, no final, ali na terceira estrofe, ele fala sobre a posição dele. Vocês acham que ele concorda com a fábula? E aí? Vamos ver a resposta? Não. Por que ele não concorda? Pois o autor do poema diz que o trabalho da formiga seria mais difícil, mais pesado, sem o canto da cigarra. Então, realmente seria uma barra sem a cigarra estar cantando para a formiga. Então, ele não concorda por isso. Aqui está a resposta, certo? E hoje nós terminaremos a nossa aula aqui. Espero vocês para a nossa próxima aula, que continuaremos com poemas. Um abraço e até lá! Bom dia, meus amores do quarto ano. Tudo bem com vocês? Lembram de mim? Sou a professora Natália, do Sistema Municipal de Itapetininga. Estou ministrando as aulas de língua portuguesa para vocês. E aí, vamos relembrar as nossas aulas? Bom, estamos trabalhando com o livro do SESI de língua portuguesa. Já peguem aí, tá bom? O lápis e a borracha também. Estamos trabalhando a unidade 2. Para quem quer saber mais, notícias. Vamos relembrar algumas coisinhas que a gente já estudou nas aulas anteriores? Então vamos lá. Primeiro são as características do gênero. Vocês se lembram? O objetivo é informar. Deve ter linguagem direta e concisa e não deve aparecer a opinião de quem a escreve. É composta pelo título, lide e corpo. O título, também chamado de manchete, anuncia o assunto com poucas palavras. O lead é o resumo do fato. Nele encontramos respostas às seguintes questões: o que, quem, quando, onde, como, porquê. E geralmente é escrito no primeiro parágrafo. E o último, o corpo da notícia, amplia o lead, trazendo novas informações ou mais detalhes. Isso independe de onde ela é veiculada. O gênero sempre vai ter as mesmas características, independente se é num jornal impresso ou num site. Lembram? Nós também estudamos sobre o jornal, como ele é composto. Lembram que na capa ele tem o nome do jornal, a seção, a data. Temos as manchetes, que são as notícias em destaque naquele jornal. Nós temos também a previsão do tempo e fotos, legendas, algumas propagandas. Lembram também que é composto por cadernos e que tem classificado, por exemplo, que anuncia, vende-se, aluga-se. Vocês lembram? Então tá bom. Agora, continuando, hoje faremos uma atividade na página 47 e 48 do seu livro do SESI. Abram aí, por favor. Abriram? Por falar em... Número 3. Encontre no jornal analisado anteriormente uma notícia que gostaria de compartilhar com os colegas da escola. Recorte-a, anote a página, o nome do jornal e a data. Letra A. Você poderá ser indicado para relatar a notícia que escolheu.
Procure fazer sua apresentação com base nas questões a seguir. Para facilitar a apresentação, grife as respostas encontradas. Nós faremos essa atividade de uma forma diferente. Então, juntos aí em família, vocês vão me acompanhar na leitura e na realização dessa atividade. Eu separei para vocês uma notícia e nós juntos faremos a análise do lead. O que aconteceu, com quem aconteceu, como, quando, onde e por quê. E vocês devem registrar isso aqui mesmo na frente, tá bom? Vamos fazer a leitura então? Se você não é aluno do Sistema Municipal de Itapetininga, pode fazer e deve fazer essa atividade também, tá? Só registre no seu caderno, coloque a data e registre junto com a gente, tá bom? Vamos lá. Cientistas identificam código genético de coronavírus que infectou o brasileiro. O trabalho pode ajudar a entender como o vírus se espalha e contribuir para a criação de testes, de diagnósticos e vacinas contra a doença. Pesquisadores brasileiros identificaram o genoma conjunto de todos os genes do vírus que infectou um empresário de São Paulo. O primeiro brasileiro a contrair o novo coronavírus. Genes são fragmentos de DNA, estrutura com instruções que determinam como um organismo deve viver e se desenvolver. A descoberta, divulgada no dia 28 de fevereiro, foi feita por cientistas do Instituto Adolfo Lutz e do Instituto de Medicina Tropical da Faculdade de Medicina de São Paulo, em parceria com a Universidade de Oxford, na Inglaterra. A identificação do genoma, entenda abaixo, ajudará a entender como o vírus se espalha, além de contribuir para a criação de testes de diagnóstico e vacinas contra o novo coronavírus. Em outros países, a identificação do genoma do vírus costuma levar 15 dias. Já no Brasil, o processo levou apenas 2, rapidez que foi comemorada pela equipe de pesquisadores. O primeiro brasileiro a contrair coronavírus mora em São Paulo e esteve recentemente na Itália, país que passa por uma epidemia da doença, com 1.049 pessoas infectadas. Em 29 de fevereiro, um segundo brasileiro foi diagnosticado com a doença. Ele também esteve na Itália há alguns dias. Com isso, o Brasil tem ao todo 2 pessoas com coronavírus. E isso na época que foi publicada essa notícia, tá? Como foi feito o trabalho dos pesquisadores? O DNA possui bases nitrogenadas, bases que contêm o elemento químico nitrogênio. Existem 4 tipos de bases nitrogenadas: adenina, representada pela letra A, guanina, G, citosina, C e timina, T. A ordem que essas bases aparecem é uma espécie de instrução que determina qual será a altura ou a cor dos olhos de um indivíduo, por exemplo. A ordem das bases pode variar e seguir diversas combinações: ATCGA, TAGCT. No caso do vírus, essa ordem determina sua resistência e pode até explicar a sua origem. O trabalho dos pesquisadores brasileiros, portanto, foi descobrir como era a sequência de bases nitrogenadas do vírus contraído pelo empresário de São Paulo e, assim, saber quais eram as características desse transmissor. Para fazer esse estudo, os especialistas coletaram uma amostra de saliva do paciente e usaram nela uma máquina capaz de ler o código genético. A análise concluiu que o genoma do vírus tinha ao todo 29 mil letras. Veja abaixo um pequeno fragmento de sua sequência genética: A, T, G, G, A, T, 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 A, A, C, T, G, C, T, 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 G, G, C, T e T. Bom, agora nós faremos a atividade aqui da página 47. Vamos fazer juntos? Lembrando e voltando no texto, tá? Então lá, o que aconteceu? O que vocês lembram? O que foi que aconteceu nesse texto, nessa notícia? Cientistas identificaram o código genético de coronavírus que infectou o brasileiro. Tudo isso a gente está retomando o primeiro parágrafo, que é o lead. O primeiro e o segundo, que são as respostas do lead, tá bom? Bom, então anotem aí. O que aconteceu? Cientistas identificaram o código genético de coronavírus que infectou o brasileiro. Com quem aconteceu? É a segunda pergunta.
com cientistas brasileiros. Vocês podem anotar aí só cientistas brasileiros, mas teve parceria. Vou ler para vocês. Então, com cientistas brasileiros do Instituto Adolfo Lutz e do Instituto de Medicina Tropical da Faculdade de Medicina de São Paulo, em parceria com a Universidade de Oxford da Inglaterra. Então, anotem aí, com cientistas brasileiros, tá? Vocês lembram aí que são cientistas, mais algumas parcerias. Como que aconteceu isso? Como que os cientistas identificaram o código genético de coronavírus? Sempre a gente retoma a perguntinha do que aconteceu. A resposta para isso, a gente sempre faz a perguntinha: como os cientistas identificaram o código genético de coronavírus que infectou o brasileiro? Assim, ó, os pesquisadores brasileiros coletaram saliva do paciente e usaram nele uma máquina capaz de ler o código genético. Lembram também disso lá no texto? Então, como? Anotem aí. Os pesquisadores brasileiros coletaram saliva do paciente e usaram nele uma máquina capaz de ler o código genético. Anotaram? Próxima. Quando foi que aconteceu isso? Quando? Foi dia 28 de fevereiro de 2020. Onde aconteceu? Aqui no Brasil, em São Paulo. Por que aconteceu? Porque a pesquisa ajudará a entender como o vírus se espalha, além de contribuir para a criação de testes para diagnóstico e vacinas contra o novo coronavírus. Então, registrem aí. Por quê? Porque a pesquisa ajudará a entender como o vírus se espalha, além de contribuir para a criação de testes para diagnóstico e vacinas contra o novo coronavírus. Bom, então vamos concluir nossa aula. Qualquer coisa, vocês registrem aí ainda hoje à tarde, tá bom? Um beijo para vocês, fiquem com Deus, não esqueçam de lavar bem as mãos, passem momentos maravilhosos em família. Um beijo, até mais! Oiê! Bom dia, pessoal! Como é que vocês estão? Eu espero que bem. Bom, na nossa última aula de língua portuguesa, a Pro pediu para vocês uma tarefa bem simples, que era ir lá na segunda parte do texto e retirar algumas frases com alguns sinais de pontuação. Lembram-se? Vocês precisavam tirar uma frase lá e copiar no caderno com ponto final, com exclamação, com interrogação, com 2 pontos ou com travessão. Se vocês quisessem mais também não haveria problema. Eu também fiz a minha tarefa. E uma coisa que eu gostaria de falar com vocês é que, obviamente, as nossas frases não serão as mesmas, porque seria muita coincidência, não é mesmo? Vamos dar uma olhadinha aqui na lousa que eu quero mostrar para vocês as frases que eu retirei. Pode ser? Então, com ponto final, eu tirei essa aqui, ó. E os 3 homens puseram-se a procurar o vulto que forçosamente devia estar ferido. Daí terminou com o ponto final. Com a interrogação, eu tirei essa aqui, ó. Quem sabe se era um fantasma? Bem curtinho. Já a exclamação eu tirei uma fala da Mary e reparem que o ponto de exclamação aparece 3 vezes nessa frase, ó. Assim, Dick, que coisa horrível, repetia ela cheia de medo. Que coisa horrível, parece que foi até um pesadelo. Daí, com o travessão, eu retirei essa aqui, ó. Bob, eu vou sair e talvez demore, que é uma fala do Dick Peter quando ele se retira do quarto. E por fim, com os 2 pontos, eu retirei essa aqui. O outro criado, com o terror estampado no rosto, murmurou e em seguida vem a fala do criado. Vocês conseguiram fazer, pessoal? Foi tranquilo? Eu acredito que sim, porque vocês são muito bons com os sinais de pontuação, não é mesmo? Então, feita a nossa retomada da nossa última aula de língua portuguesa, nós vamos seguir com o conteúdo aqui do livro. Então, organizem o espacinho de vocês hoje com o livro de língua portuguesa, o Muitos Textos, Tantas Palavras, uma lapiseira, um lápis bem apontadinho, a borracha e muita atenção, até porque vocês são detetives e os detetives precisam estar atentos a todos os detalhes. Hoje, então, eu peço que, por favor, vocês peguem o livro de língua portuguesa e abram na página 82 e coloquem a data para a professora pertinho da atividade 5. Enquanto vocês estão colocando a data, eu já vou realizar a leitura aqui para vocês, combinado? Diz assim: a terceira parte do conto chama-se A Polícia Faz Perguntas.
A letrinha A diz o seguinte: leia o texto no livro Muitos Textos, Tantas Palavras e depois discuta as questões com os seus colegas. Então, pessoal, como a Pro não tem tempo de realizar a leitura desse trecho inteiro com você porque ele é muito longo, eu vou fazer um breve resumo. Então, prestem atenção para que vocês se localizem quanto ao que trata essa parte do texto, para que depois a Pro possa dar as orientações necessárias dessas perguntinhas que vem no livro. Combinado? Então, na última aula, encerrou na cena em que o fantasma matava o Bob. E a terceira parte do conto continua dessa mesma cena e acontece o seguinte: o fantasma, com um leve sibilar, matou o Bob. E como ele está muito tranquilo, está tudo muito quieto, ele entra lá no quarto. Só que quando ele chega perto do Bob, ele faz uma expressão assim de contrariedade, porque não era o Bob que ele queria matar. Ó, presta atenção nesse detalhe. Aí ele fica tranquilo lá no quarto, porque está tudo em silêncio, ele chega perto da Mary, volta lá para o Bob quando ele escuta passos de alguém que está subindo a escada. E ele, mais uma vez, se manda pela janela. E esses passos são do Dick Peter. Ele entra no quarto meio bravo com o Bob porque ele imagina que o Bob está dormindo, até que ele percebe que o Bob não está dormindo, que ele está morto. Pessoal, tem um detalhe. Nesse momento em que o Dick Peter estava sozinho, ele vai dar uma olhada lá pertinho do Bob e ele identifica uma marquinha roxa no pescoço dele. E isso significa que o Bob foi morto com uma zarabatana. Mais pra frente a Pro conta pra vocês o que é isso, tá? Enfim, o delegado fica lá, faz vários questionamentos, ninguém descobre nada e ele começa a perguntar pro Dick sobre o pai da Mary, o Sr. Olivier Patrick. O Dick não quer falar sobre ele meio que desconversa. E o capítulo acaba com o inspetor dizendo para o Dick que ele acha que o Dick sabe quem é o fantasma. E o Dick diz que não, ele não quer responder. Então até aí, pessoal, tudo bem? Localizaram-se sobre o que fala mais ou menos essa parte do conto? Agora a Pro vai fazer a orientação das perguntinhas, que será a tarefa do dia de vocês. Então tá assim, ó, são pontinhos, a Pro vai falando de um em um para vocês. O primeiro diz assim: no segundo parágrafo está escrito: evidentemente ele não esperava ver Bob morto, mas outra pessoa. Então, pessoal, quem seria o alvo do assassino? Se não era o Bob que ele queria matar, na minha opinião, eu acredito que seja o Dick Peter, porque é ele que está sempre atrapalhando ali o fantasma nos planos dele. Mas vocês escrevem a opinião de vocês, certo? Próximo pontinho, pergunta como Bob morreu. A Pro quer mostrar uma imagem para vocês da zarabatana, que nada mais é do que um cano longo e dentro dela o fantasma colocou uma seta envenenada. E ele deu esse leve assobio, que foi um assopro que atingiu com a seta o pescoço do Bob. Então vocês podem explicar registrando a partir da definição da zarabatana. Tudo bem? Próximo pontinho. Quais foram os encaminhamentos dados pelo inspetor Morris? Então, na hora da leitura do texto, vocês vão identificar o que a Pro falou. As fotos, a observação do ambiente, todas as estratégias que ele usou ali. Super fácil, né? Próximo pontinho. Que conclusões foram tiradas com as ações realizadas pela polícia? Então, eles chegaram a duas conclusões. A primeira é sobre de que forma o Bob foi assassinado, no caso com a zarabatana. E a segunda conclusão que a polícia chegou é que o Dick Peter sabe quem é o fantasma, mas ele não quer revelar de jeito nenhum. Então registrem aí para a professora, tá? E a última perguntinha diz assim: o que você acha que Dick e o inspetor Morris pensam sobre o caso? Aí vale mais uma vez a opinião de vocês, pessoal. Eles estão pensando igual? Eles estão seguindo pelo mesmo caminho ou estão pensando coisas totalmente diferentes? Tranquilo? Pessoal, feita essas perguntinhas, a Pro tem mais uma tarefinha para vocês, que está aqui na página 84, na letrinha B, e está dizendo assim, ó: complete o quadro com palavras ou expressões utilizadas pelo autor para se referir ao personagem. Nós já fizemos isso em atividades anteriores, como por exemplo as características do Dick Peter, só que hoje vocês deverão fazer as características do Sr. Olivier Patrick, que é o pai da Mary. Tem um parágrafo lá no texto que fala todas as informações, bem certinho, bem fácil de localizar. Então, a partir desse parágrafo, vocês registram as características dele. Tudo bem? Bom, eu acredito que vocês vão fazer na maior tranquilidade. E eu encerro a nossa aula por aqui. Cuidem-se daí, porque eu estou me cuidando daqui. Procurem não sair de casa, higienizar as mãos com água, com sabão e quando não tiver acesso, com o uso do álcool gel. E, acreditem, já já tudo isso passa. Fiquem com Deus e até amanhã! Este programa foi produzido pelos educadores da Rede Municipal de Ensino de Itapetininga,
com o propósito de implantar estratégias de tecnologia educacional que permitam uma rotina de aprendizagem às nossas crianças neste período de pandemia.